Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas são para te ajudar a construir uma autoestima inabalável para conseguir restaurar o seu casamento. Você sente que o seu casamento ele podia ser melhor? Assim, ele tá bom, mas podia ser melhor? Saiba que esse é o primeiro sinal de alerta para você prestar atenção no seu casamento e conseguir virar o jogo. O seu casamento ele pode ser melhor sim, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que fica dentro da gaveta de muitas casas por aí, que é o diálogo. O diálogo não é quando vocês conversam ou sobre assuntos aleatórios, ou quando um fala e o outro finge que está escutando. O diálogo também não é uma imposição de ideias, quando você impõe uma ideia, seu marido até argumenta com você, só que na sua cabeça você tá certa e aí ele tem que concordar, para não gerar uma briga. Isso não é diálogo. O diálogo, até pelo dicionário tá escrito, né, que é uma troca de ideias. É quando um fala e o outro escuta verdadeiramente o que ele tá falando. Isso que é o diálogo. E quando vocês conversam, não é só sobre assuntos agradáveis. Vocês têm que também conversar sobre os assuntos desagradáveis. Como, por exemplo, dinheiro, o quanto cada um ganha, o quanto cada um gasta. Ou então sobre a organização das rotinas da casa, das tarefas da casa. Vocês conseguem conversar civilizadamente sobre isso? Ou então sobre a interferência dos pais na educação das crianças, ou até a interferência dos pais no relacionamento de vocês. São assuntos delicados, né? Que a gente tem um grande desafio, uma grande dificuldade aí para conseguir tratar sobre esses assuntos. E é sobre esse diálogo que a gente vai falar hoje. E aí você me fala, não, mas esse tipo de assunto sempre dá briga, eu não quero me indispor, e aí eu acabo não falando isso. Eu não acabo falando sobre esses assuntos. Saiba que quando você faz isso, é um dos maiores erros. Por quê? Quando você evita falar sobre esses assuntos delicados, você não mata o monstro enquanto ele ainda é pequeno, sabe? Por quê? Porque quando você permite que esse monstro, ele continue dentro de você, você não conseguiu resolver aquela situação, ele vai ficando maior. E esses assuntos, por mais que você não queira tratar, uma hora ou outra eles vêm à tona, não é? E aí você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chega uma hora que esse monstro ele tá tão grande que você explode. E aí você fala do jeito errado. Você se descontrola, você grita. Ou tem mulher que em vez de gritar, em vez de pôr pra fora, ela guarda. Só que aí depois ela acha um jeito de pegar bem na ferida, de humilhar, de ferir. Esses dois caminhos eles estão errados. E é isso que acontece quando você deixa esse monstro crescer. Por isso que é importante você estimular esse diálogo. E é pior ainda você ter esses assuntos delicados para tratar quando você tem a influência da baixa autoestima. Porque se você tem a influência de uma baixa autoestima, você tem a tendência a sempre se colocar como vítima nas situações. Então, vou dar um exemplo. O seu marido, ele chega todo dia às 8 da noite. E aí, deu 8h30, 8h45, nada. Você tenta ligar, o celular só chama. Na hora, você já começa a pensar em alguma coisa que ele tá fazendo de errado pra você. Do tipo, ele tá me traindo, ele tá me enganando, ou ele tá no bar com os amigos. E aí, esse tipo de pensamento já traz um sentimento de raiva, de frustração. E aí, quando ele chega, às vezes foi uma coisa totalmente inesperada, totalmente diferente disso. Ele tenta te explicar, mas você não aceita, porque na sua cabeça, a sua cabeça tá certa, né? A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tem a tendência de acreditar no que a mente dela fala. Entendeu? Então você acha que você tá certa, você tem certeza que ele tava farreando. Então, por isso que é importante a gente construir uma autoestima inabalável, para facilitar esses assuntos que são delicados. Então, agora eu vou falar para vocês qual é o melhor momento para iniciar um diálogo delicado. O melhor momento é quando você não tá deixando com que a raiva esteja te dominando ali no momento. Entenda, é quando ela está te dominando. Às vezes você até tá magoada com a situação, só que quando a raiva ela tá dominando, é como se os seus pensamentos gerassem esses sentimentos de raiva e que, consequentemente, vão te trazer ações de raiva. Então, é um momento que você fala, vixe, se eu falar agora eu vou perder a razão. Então, esse não é o melhor momento mesmo para falar.
E um outro momento também que a gente tem que prestar atenção é não falar quando a raiva tá dominando, mas também não deixar cair no esquecimento. Então tem que ser nesse intervalo, entendeu? E outra coisa que é importante, escolha um momento que estejam só vocês dois. Longe de filhos, longe dos pais, longe de amigos. Quando a gente vai falar desses assuntos delicados, tem que estar só os dois. Porque você não pode ser interrompida. Você tem que estar estrategicamente ali concentrada para conseguir falar as coisas que você precisa, que eu vou falar mais pra frente. Para conseguir falar as coisas que você precisa e não cair na tentação de levar o assunto ali pra uma briga, tá bom? Outra coisa muito importante, quando você for iniciar uma conversa dessa, estimule conscientemente trazer pensamentos que vão gerar sentimentos melhores. Então, por exemplo, você tá casada aí, você casou com seu marido por N motivos. Traz na sua cabeça quais são esses motivos, o porquê que você casou com ele, resgata isso, porque quando a gente tá brava, quando a gente tá assim, chateada com o casamento, a gente não lembra mais desses momentos, não lembra mais o porquê. Então estimula esse tipo de pensamento, pra na hora que você precisar conversar, você tá com os sentimentos melhores ali pra conseguir levar a discussão, a conversa pra um caminho longe da discussão, né? Você conseguir conduzir a conversa pro diálogo. E agora, vamos começar falando sobre como iniciar um diálogo. Essas dicas eu tirei de um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo, né? Ele já morreu, se eu não me engano, em 2015. Ele era um psicólogo e o que ele era pacifista. Então, o que ele fazia? Ele intermediava muitas guerras. Então, ele era chamado por presidentes, ministros de segurança para intermediar conflitos. Então, todo o livro dele, ele explica toda essa comunicação não violenta sobre vários aspectos, né? E eu trouxe para cá, eu adaptei para o nosso tema aqui, que é o relacionamento. Então, o que ele fala? O que o Marshall fala? Que quando a gente vai começar uma conversa difícil, a gente tem que se ater aos fatos, a gente tem que evitar julgamentos e rótulos. Então, por exemplo, seu marido deixou a toalha na cama, e aí você vai falar pra ele, primeiro um exemplo atendo-se aos fatos. Amor, ou se você estiver brava, sei lá, fulano, você deixou a toalha na cama. Então, aí você trouxe os fatos. Agora eu vou dar um exemplo de como você julga. Então você fala, olha como você é folgado, você acha que eu sou sua escrava. Então esse é um exemplo de julgamento. Agora um outro exemplo. Você queria sair com seu marido, só vocês dois, só que aí ele preferiu ir para um aniversário, que vocês fossem os dois para um aniversário. E aí depois você vai conversar com ele. Então o primeiro exemplo, atendo-se aos fatos. Você fala, olha, eu me senti triste porque eu queria ter um momento só nós dois. Então aí, além de você ter colocado só fatos na sua conversa, você falou sobre o modo como você se sentia. Esse é o modo correto. Você falar como você se sente, não acusar o outro do que você tá sentindo, entendeu? Você traz pra você o sentimento, olha, eu me senti triste porque eu queria ter ficado com você à noite. E agora eu vou dar um exemplo do mesmo cenário, só que julgando. Você é um insensível, você só pensa nos seus amigos, você não liga pros meus sentimentos. Você consegue perceber como nesse segundo exemplo você tá acusando? Sabe, você tá colocando a pessoa numa situação de defesa. Ela vai tentar se defender, ela não vai prestar atenção no que você tá falando e nem nos seus sentimentos, porque você tá acusando ela. Quantas brigas não são evitadas só com essa dica que eu tô dando aqui pra vocês? Então, começa a perceber como que você fala quando você tá conversando sobre um assunto desse. Você tá acusando ou você tá se atendo aos fatos? É como se você tivesse assim numa estrada, e aí nessa estrada você tivesse dois caminhos, assim, duas vias. Essa via aqui é da discussão e essa via aqui é do diálogo. Se você usa julgamentos e rótulos, certamente você vai cair aqui nessa via. Agora, se você começa a prestar atenção e se atém aos fatos, você consegue conduzir por um caminho diferente, que é o caminho do diálogo. E por que é importante você estimular isso? Porque quanto mais você estimula essas conversas, que você
consegue conduzir, né, para um acordo, para uma conversa que não termine em briga, você vai aumentando a intimidade de vocês. Porque é isso que sustenta a relação. É esses pequenos diálogos, essas pequenas conversas de atritos que vocês tiveram e que você resolve rapidamente. Entendeu? Vamos lá. Outra coisa muito importante. Como dialogar quando só uma pessoa fala? Isso foi até uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. Na minha caixinha de perguntas. Então, como dialogar quando só uma pessoa fala? Isso acontece muito, é muito comum quando você já vem de um relacionamento em que sempre acaba em briga. Então, toda vez que um relacionamento ele acaba em briga, você começa a perceber, e isso é mais tendência do marido, que ele começa a evitar falar pra se proteger, pra não entrar numa discussão à toa. Então, ele acaba ficando quieto, sabe? Ele acaba não querendo enfrentar esse tipo de conversa. E aí você não sai do lugar, porque ele tá fingindo só que tá te escutando, ele tá fingindo que tá entendendo, ele tá fingindo que entendeu que ele precisa fazer tal coisa na casa, só que ele não tá nem te escutando. Ou às vezes até ele não concorda, mas ele prefere não falar. Então, quando você tem esse tipo de situação, é uma situação que vai exigir um pouquinho mais de paciência de você, porque é uma situação que você muda mais gradualmente, até você tirar esse trauma dele de toda a conversa terminar em briga. E uma dica que eu dou pra isso é, quando você tiver conversando com ele, quando você quiser conversar sobre esse tipo de assunto, introduza esse assunto no meio de outros assuntos que vocês tenham que sejam agradáveis. Por exemplo, se vocês já estão conversando sobre alguma coisa, que ele tá mais aberto, ele tá falando, ele tá animado, a mulher sabe, né? Quando o marido tá assim. Introduza esses assuntos no meio. Isso aí é até uma estratégia que as empresas usam para dar feedback para os funcionários, que eles chamam de crítica sanduíche, que é quando você coloca ali uma crítica, né, uma coisa que você precisa falar, no meio de dois assuntos ali em que a pessoa tá mais descontraída, que você tá elogiando. Então presta atenção nisso. Quando vocês estiverem falando sobre assuntos agradáveis, você coloca esse assunto, porque aí você vai ver que ele vai tender a ficar mais aberto para esse tipo de conversa. Outra coisa também, outra dica que eu dou para vocês: escute o seu marido, se interesse pelos assuntos que ele se interessa. Às vezes você não gosta de determinado assunto, mas esteja ali 100% presente para ouvir do que ele gosta. E isso aí é uma coisa que aconteceu muito comigo, e principalmente mulher, assim, tem um turbilhão de coisas na cabeça, que o marido quer falar sobre um assunto X e você não tá nem aí. O Wellington, ele gosta muito de carro antigo, né? Adora carro antigo. E ele gostava de falar, né, sobre o que ele ia fazer no carro, o que ele ia reformar no carro. E aí eu ficava sempre, aham. E a conversa sempre acabava comigo perguntando, tá, mas quanto que você vai gastar com isso? Na hora, né, jogava um balde de água fria nele. E aí eu percebi assim que ele ficava meio murcho, mas eu tava pé da vida, porque eu sabia que ele ia gastar dinheiro, né? E era um assunto que a gente nem conversava, dinheiro. Nossa, a gente nem falava muito disso, porque toda vez que a gente falava era briga. E eu percebi que ele foi ficando mais fechado. Ele já é muito reservado, né? Ele é mais, assim, fechado, assim, pra falar dele. E eu percebi que cada vez mais ele foi ficando mais fechado. A gente não ficava mais falando sobre esses assuntos difíceis, porque dava briga. E aí o nosso casamento, a nossa relação, começou a ficar uma relação mais silenciosa. A gente não conversava mais sobre nenhum tipo de assunto que pudesse causar alguma briga. E também eu percebia que ele não queria falar, porque toda vez que ele falava de alguma coisa que ele gostava, eu dava um jeito de criticar. Eu não escutava, não tava ali ouvindo, entendeu? E aí, depois que eu comecei a fazer, né, toda essa construção da minha autoestima, que eu comecei a pesquisar e ir atrás, eu vi também que eu era culpada por esse afastamento nosso, né? Porque quando a gente tem a autoestima baixa, a gente tende a achar que sempre o culpado é ele. Mas quando você começa a olhar pra si, você vê que todas essas rachaduras pequenininhas ali no seu casamento, você também tava ali dando uma martelada pra ajudar a quebrar de uma vez, entendeu? Então, eu comecei a perceber, e aí, essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês hoje, eu apliquei no meu casamento.
E ainda vou falar de mais algumas coisas aqui, mas são coisas que eu apliquei, né? Então eu comecei a ouvir ele atentamente. E é engraçado que hoje a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre todos os assuntos, inclusive dinheiro. E acho que é um dos assuntos que a gente mais fala, porque quando você começa a dialogar e você começa a alinhar os planos, você precisa falar, saber, né? Onde a gente vai gastar, onde a gente vai economizar. Então hoje o nosso diálogo é completamente diferente. E inclusive com o Opala, o Pedro ele até deu um empurrãozinho, porque ele adora. Então eu acabo que ele que me leva, né, quando a gente vai em encontro, assim, ele que fala, vem mamãe, olha, vem ver. Então eu acabei me interessando também por causa do Pedro, mas agora eu presto atenção. Então, quando você escuta atentamente o que seu marido quer, o que seu marido gosta, você resgata essas conversas agradáveis e aí você tem mais oportunidade de ir encaixando aí no meio esses assuntos que são mais delicados. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, não espere que o seu marido adivinhe o que você quer. Quanta gente faz isso? Ah, mas gente, isso era óbvio, ele tinha que ver. Ele não vê, ele não repara. Ah, mas a casa tá bagunçada, ele não reparou. Ele não repara. Dependendo do marido, não repara. Tem marido que é mais organizado, mas outros que não estão ligando. E se você é uma mulher que você gosta da sua casa organizada, gosta das coisas arrumadas, você tem que falar. Você tem que ser clara na sua comunicação. Eles não têm bola de cristal. Eles não vão adivinhar o que a gente quer. Então a gente tem que ser clara na comunicação. Para pra pensar comigo. Toda vez que você não fala pra ele uma coisa que você acha que ele deveria estar fazendo e você guarda, como que você se sente depois? Você fica bem? Eu aposto com você que você não fica. Você guarda aquilo e aí se no outro dia ele faz a mesma coisa, você acumula de novo e aí você acumula de novo, chega uma hora que, adivinha, o monstro fica grande e você estoura, não é mesmo? Então não funciona assim. Você tem que ser clara na sua comunicação. E outra, isso não é nem só pro seu casamento, é importante pra você como pessoa, como mulher. Pra que a gente vai ficar guardando mágoa? Pra que a gente vai ficar guardando ressentimento? A gente tem que ser inteligente e estratégico nessas horas. Se veio o sentimento de mágoa, o sentimento de raiva, na hora a gente já tem que entender o que é e já dar um jeito de tratar, pra se livrar logo disso. Então, gente, essas foram as dicas, tá? Eu espero que vocês realmente estejam decididas a resgatar a intimidade de vocês. Porque quanto mais vocês estimularem esses diálogos, mais vocês vão exercitar, né, esse casamento e esse relacionamento mais sólido, mais maduro. E aí vocês vão desenvolver um adjetivo que eu falo que é primordial num casamento, que é a cumplicidade.